Projeto de Lei 1087 de 2025. Você sabe o que significa esse projeto de lei e qual o impacto que vai ser na vida dos cidadãos, dos contribuintes do Imposto de Renda à Pessoa Física? Eu sou a Flávia Souza, sócia e contadora da Santa Contabilidade, e vou falar sobre esse assunto aqui no vídeo. Aproveita, já curte esse vídeo e se inscreve no canal, que a gente está sempre trazendo as últimas notícias, as mais relevantes, para ajudar o empreendedor, o empresário e, nesse caso aqui, também a pessoa física a pagar o menor imposto possível dentro da lei. E esse projeto de lei especificamente trata de um assunto que eu já venho comentando aqui, acompanhando há algum tempo, tem alguns vídeos aqui no canal sobre essa notícia, que é a questão da isenção do imposto de renda para rendimentos mensais aí de até R$5.000 no mês. A amplitude, a ampliação daquela primeira faixa de tributação de imposto de renda, que é a faixa isenta, que há algum tempo atrás era um salário, um pouquinho mais de um salário, foi estendida para 2 salários mínimos aí há uns 2 ou 3 anos, e agora se chegou à proposta, que se esperava há muito tempo, dessa isenção para quem ganha até R$5.000 por mês. Primeiro fato para a gente entender, ela foi aprovada na Câmara dos Deputados. Ainda não está sancionada, mas tem uma grande tendência aí disso acontecer. E além dessa questão da isenção do imposto de renda pessoa física para quem ganha até R$5.000 no mês, tem outras alterações na questão tributária do imposto de renda pessoa física. Digamos assim que ela é um passinho naquela questão que se fala da reforma da tributação sobre a renda. A gente está passando por uma reforma tributária do consumo, que são outros tributos, A gente fala aí do IBS e da CBS, que já está em andamento também, mas além dessa reforma sobre o consumo, em paralelo vai começar agora a acontecer uma reforma da tributação sobre a renda. E esse projeto de lei aprovado é um passo em direção a essa reforma da tributação sobre a renda. E o que vai acontecer? Além dessa questão de reduzir a tributação, ou no caso aqui, isentar para rendimentos até R$5.000 no mês, em contrapartida haverá uma compensação, porque o governo está perdendo a arrecadação de um lado, ele precisa recuperar essa arrecadação de alguma outra forma. Não estou aqui falando de questões políticas, se é certo, se é errado, por que talvez outras coisas poderiam ser feitas aqui, redução de gastos, enfim, mas a realidade é que para uma parcela da população a tributação vai reduzir, ou até zerar aqui no caso, para uma outra parcela vai passar a existir uma tributação que ainda não existia ou aumentar a que já existe. Então essa é a questão, Além de reduzir de um lado, vai haver algum reflexo para cobrir essa parte aí da renúncia fiscal. Isso ainda não está bem definido, porque o projeto foi aprovado na Câmara dos Deputados, agora vai para o Senado e é possível que ainda hajam alterações. Então o que a gente está falando aqui é o que está posto até o momento. O que vai surgir conforme esse projeto de lei tramitar no Senado, a gente ainda não sabe. Tem alguma ideia, mas não há certeza ainda, ok? O que propõe então esse projeto de lei efetivamente? O que nós sabemos até o momento? De acordo com o texto aprovado, quem ganha até R$5.000 por mês vai ficar isento do imposto de renda. Para compensar essa isenção, pessoas com rendimentos tributáveis muito altos sofrerão tributação adicional. Só não está muito claro ainda o que é esse muito altos. Se fala em distribuição, por exemplo, aqui de lucros e dividendos acima de R$50.000 no mês. É o que se sabe, Mas efetivamente aqui, o projeto de lei também altera algumas deduções permitidas, amplia tipo de rendas dedutíveis, por exemplo, como os lucros e dividendos. O projeto ele tem a ideia de zerar imposto de renda, inclusive no 13º salário, concedendo desconto sobre esse valor também. E essas são as principais características do projeto de lei que foi aprovado na Câmara dos Deputados. Essa questão da tributação, da isenção na tributação para rendimento até R$5.000. E o que isso muda para o contribuinte, para o empresário, para o trabalhador na prática? Vamos aí a alguns cenários. Salário de até R$5.000 por mês. Antes, sujeito a imposto, dependendo de outras deduções. Com esse projeto de lei aprovado,
passa a isenção total, mesmo considerando 13º também. Salários mais altos, dependendo do quão mais alto que é, acima de R$5.000, pode haver redução no imposto efetivo, porque vai ter alteração nas faixas de tributação. Então, mesmo que não chegue a uma isenção total, pode haver redução dependendo da faixa ali de tributação que você tiver acima dos R$5.000 por mês. Isso é uma possibilidade também, né? Vai ser definida ainda no texto final desse projeto de lei. E os rendimentos fora do trabalho assalariado, aluguel, investimentos, prolabore, lucros, também são impactados pelas alterações nas deduções propostas. Essa é a ideia, né? Então, na declaração anual, o que acontece? Tanto para quem optar pelo modelo completo ou o modelo simplificado vai ter efeito. A proposta ela prevê ajuste no desconto simplificado. A gente tem um determinado valor hoje, esse ajuste vai acompanhar essa nova isenção. Então, o que pode acontecer também? Mesmo quem fica isento do imposto de renda ali mensal, pode ser obrigado a declarar lá na declaração de ajuste anual. Isso é uma situação que já acontece hoje, por diversos motivos, por possuir bens superiores ao limite, rendimentos fora da faixa, um imposto de renda retido na fonte que gere restituição em algum mês, já gera a obrigatoriedade de fazer a declaração do imposto de renda. Então aqui, pagar imposto de renda ou deixar de pagar imposto de renda não significa que não vai mais precisar fazer a declaração do imposto de renda pessoa física. São coisas diferentes, ok? O que é importante a gente continuar aqui e observar, né? Cautela e situações que continuam válidas. O que a gente tem de concreto? Atenção para alguns pontos. Projeto de lei ainda não é lei, precisa ser aprovado no Senado e sancionado pelo presidente. Possíveis mudanças, o Senado, quando receber esse projeto de lei, pode propor alterações, tanto nas faixas como no mecanismo de compensação. A gente tem um cenário do momento, mas até isso se tornar lei efetivamente pode sofrer alterações. Regras de obrigatoriedade na declaração que continuam. Ter renda elevada, possuir bens ou rendimento tributável elevado, isso ainda pode exigir a declaração, mesmo estando numa faixa de isenção do imposto de renda, aquilo que eu mencionei, né? Rendimento tributável aqui mensalmente não significa que eu não vou mais precisar fazer a declaração, são coisas diferentes. Um quarto ponto aqui, lucros, dividendos e deduções novas, vão haver aqui alterações nas deduções que podem gerar impactos positivos, reduzir aqui o valor a pagar, ou restrições, impactos negativos que gerem imposto a pagar ou que diminuam a restituição. Isso vai depender ainda do texto final da lei. E um último ponto aqui que a gente sempre deixa a orientação, planejamento, e nesse caso aqui planejamento tributário é essencial, porque a gente está passando por um período de mudanças e ter uma orientação especializada faz muita diferença lá no montante de imposto que você vai pagar, seja da sua empresa, seja da sua pessoa física. Saber qual modelo usar, o simples ou o completo, tudo isso vai fazer muita diferença. Controlar os rendimentos, as deduções, usar todas as deduções permitidas, isso faz muita diferença lá no momento de finalizar a sua declaração. Então, resumindo, a gente está passando por um momento de mudanças expressivas e elas estão acontecendo e virão com desafios e atenção a todas essas mudanças para que você, nesse meio tempo, não se perca e acabe pagando mais imposto do que o necessário. E nesse sentido, a Santa Contabilidade está sempre aqui trazendo conteúdo, dando conteúdo para quem precisa da informação e ajudando de forma personalizada os nossos clientes, analisando cada caso, cada situação, dando a melhor orientação em cada cenário. Então, se você tiver alguma dúvida mais específica que a gente possa responder aqui por meio de uma mensagem, deixa comentário aqui nesse vídeo. Se você quiser um olhar mais atento, mais específico para a sua situação, entre em contato que a Santa Contabilidade está à disposição e preparada para te atender, tá certo? Continua acompanhando os nossos conteúdos, um abraço e até o próximo vídeo.